Paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, ali família cristã, um bom dia a todos. Estamos mais uma vez aqui da parte de Deus para expor as Escrituras Sagradas. Amém? Hoje nós vamos estar abordando um tema, salvação. E para isso nós vamos abrir as Escrituras Sagradas, o livro santo, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, do versículo 8 até o 10. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, do versículo 8 até o 10. Diz assim: Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém? Como foi dito anteriormente, o tema aqui é salvação. E para isso nós precisamos entender o que é salvação. E o texto nos traz 3 verdades irrefutáveis a respeito da salvação. 3 verdades inegáveis a respeito da salvação. Primeiramente, nós temos que entender o que é salvação. A salvação é uma obra exclusiva, soberana, sobrenatural de Deus. Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender, né? Tem que ter esse entendimento, que a salvação, ela é de Deus, exclusiva de Deus. E agora nós vamos ao texto, que nós vamos estar abordando essas 3 verdades irrefutáveis da salvação. O próprio texto ele já aponta para isso, ele nos mostra isso. A primeira verdade da salvação, a base, vamos dizer assim, da salvação. Pois é pela graça. Está escrito. Então a primeira verdade irrefutável é pela graça. A graça é a base da salvação. Pela graça sois salvo. Esse é o primeiro entendimento. É a primeira verdade que nós temos que entender. Pela graça sois salvo. Não há outra maneira de você se salvar. É pela graça. E a graça de Deus. Ou seja, aqui ele elimina todo o mérito humano. Todo o mérito do ser humano. Não há mérito nenhum em mim que possa me salvar, né? Não há nada que eu possa fazer para que eu seja salvo, né? É por isso que ele diz, pois pela graça sois salvo. Então é pela graça que eu, você, que nós somos salvos. Não há mérito nenhum em nós, né? Toda obra de salvação é exclusiva de Deus. Pela graça sois salvos. Então, a base, a graça é um favor imerecido. Nós não merecíamos, nós merecíamos a condenação, porque houve a queda do homem e daí em diante o homem foi totalmente depravado. Então, pela graça, não havia mérito nenhum em nós. Então, pela graça nós somos salvos. Essa é a primeira verdade sobre a salvação, a respeito da salvação. A graça é a base. Pela graça sois salvos. Para que o homem não ache que ele pode ajudar Deus a salvar ele. Não, é pela graça. Pelo beneplácito do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, pela graça, a primeira verdade. A segunda, fé. Vamos ao texto. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. A fé é o instrumento, é a segunda verdade, a fé é o instrumento de apropriação da salvação, mediante a fé. E a gente entende outra coisa, quando ele fala mediante a fé, ele completa a frase, ele diz, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, o primeiro, a base, a graça. Nós somos salvos pela graça. Mediante a fé. A salvação é pela fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus.
Pode ver que no início eu falei que a salvação é uma obra exclusiva, soberana de Deus. Pela graça, a base. Pela graça sois salvos. Graça é um favor imerecido. Pela graça de Deus, nós somos salvos. Mediante a fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Quando eu ouço a palavra de Deus, o Espírito Santo me convence. Então a fé vem. E a fé me faz ver os meus pecados, que eu sou um homem miserável, pecador. E eu reconheço que eu tenho um único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Vamos lá. E terceiro, obras. As obras, que está lá. Não das obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Presta atenção que antes de ele falar das boas obras, ele diz que não é a obra que salva, né? Mas toda pessoa que é salva, ela pratica boas obras. Então o que eu entendo com isso? Que a obra é o resultado da minha salvação. Pela graça. O que é a graça? É a base. 2. A fé. O que é a fé? É o instrumento de apropriação da salvação. E 3. É o resultado. Eu fui salvo pela graça, mediante a fé, e o resultado é eu praticar boas obras. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já ficaram para trás. Mas ele deixa claro no versículo 8 que a obra ela não nos salva, que é para ninguém se glorie, mas ela é um resultado. Aquele que é salvo em Cristo Jesus, ele pratica boas obras. Amém? Então que a gente entenda isso. Para a gente recapitular novamente. O que é a salvação e como ela se dá? A salvação é uma obra exclusiva de Deus. E na salvação há 3 verdades irrefutáveis, inegáveis. Primeiro, a salvação é pela graça, pois pela graça sois salvos. A graça é a base. 2, a fé. A fé é o instrumento que eu me aproprio da salvação. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E 3, as obras. As obras é o resultado da salvação. Porque eu sou salvo, eu pratico boas obras. Não tinha como eu praticar boas obras se eu não fosse salvo. Então que Deus nos dê o discernimento, nos dê o entendimento, que o reino de Deus avance nessa terra, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Um bom dia a todos. Amém.